E aí, meu, tudo bem, tudo tranquilo? A ideia é comigo. Chega aí, meu, chega aí, minha, que a paz seja contigo. Não pula esse vídeo. O papo aqui é retrô, o papo é da hora. A gente aqui não enrola, a gente desembola. E fica bom para homem, menino, mulher e senhora. E o papo da hora é emagrecimento. Mas as questões da mente. Nós falamos que tudo começa pela mente. Como o homem pensa, assim ele é. Então vamos ver, tratar a nossa cabeça, e para fazer isso vamos trazer aqui as escrituras sagradas e vamos ver o que é que a palavra de Deus fala sobre isso, o que é que tem aqui, quais os princípios de emagrecimento ou de manter o peso que tem aqui na Bíblia, que nós ignoramos e passou desapercebidos. Então vamos ver cada passagem. O primeiro está em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou na narina o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradáveis à vista e boas para alimentos, e também a árvore do meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus deu esta ordem ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então, Deus fez o homem, colocou no jardim e lhe deu uma ordem: todos os alimentos, todas as árvores aqui você pode comer, mas uma você não pode comer. Então, um bom princípio aqui: algumas coisas são bom para nós que nós comemos, outras coisas não são boas, não vai nos fazer bem. Então a gente precisa entender isso. Você vai achar também esses princípios no livro de Levítico, né, em outros livros mais lá na frente, quando Deus está dando, né, a lei para o povo de Israel. Mas outra vez a gente fala sobre... Bom, depois disso Deus fez a mulher e está o homem e a mulher vivendo no jardim. Mas aí o que acontece? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhes a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis neles, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhes o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, aqui tem alguns princípios, né? Quando você determina ou quer fazer determinadas coisas, e quando você resolve emagrecer, então sempre vem as tentações, sempre vem alguém para falar no seu ouvido e buzinar e te direcionar para o caminho ruim. Olhe que a razão disse para ela, ou melhor, ela sabia que não deveria comer daquela árvore. Deus tinha advertido ela: não coma, porque se você comer terá consequência. E a consequência era a morte. E é assim também com os alimentos. O alimento mata. Você precisa entender que o alimento que cria, que te nutre, também te mata. E alguns alimentos são venenosos. Você não deve comer. E a questão aqui foi que
eles perderiam a vida, né? E no decorrer da história aqui, o que vai acontecer é que logo que eles perdem o convívio com Deus e eles são expulsos do paraíso. Então, comer tem suas consequências. Uma outra questão, tem duas maneiras de você comer: com entendimento, olha para aqui, para mim, com a razão, com isso aqui, ó, com cérebro, com inteligência, com prudência. E tem outra maneira que é com os olhos e os desejos, né? Ah, que comida gostosa, que comida deliciosa, que delícia. Então, foi essa a visão que forçou ou que levou Eva a ceder e a comer aquele fruto proibido, né? Mas o grande princípio aqui é que comer tem suas consequências e não se deve comer com os olhos, e sim, ó, com a razão, sabendo o que é o alimento, para que é que serve. Agora vamos ver uma passagem em Juízes, na verdade são duas, uma em Juízes e outra em 1 Samuel, que demonstra que a maioria das pessoas, né, daquele tempo eram magras. Então você encontrava uma ou duas pessoas, né, que estavam acima do peso. Vamos ver aqui, ó, em Juízes 3:20. Iude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: tenho a dizer-lhe uma palavra de Deus. E Egoim levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, porque não retirou do ventre. A gordura se fechou sobre ele. Eude saindo por um pórtico. Então, aqui está um acontecimento que eu só quero mostrar, que de muitas pessoas, milhares de pessoas que existiam naquele tempo, só um era gordo, ou pelo menos só um tinha excesso de peso, só um era obeso. O que eu estou querendo mostrar com esse fato, com esse corrido, é que ter excesso de peso é uma anomalia, é fora dos padrões e da normalidade, não tem nada a ver com modismo. Agora 1 Samuel 4:18, que fala sobre Eli, né, o sacerdote. Ao fazer ele a menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto à porta, e quebrou-se-lhes o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Então, Eli, sacerdote de Deus, né, era um homem gordo, que estava sentado na cadeira, e quando recebeu notícia que a arca tinha sido levada, ele fez um movimento e caiu. E aí diz que morreu por causa do seu excesso de peso, quebrou-se-lhe o pescoço. Então, não era uma coisa normal, ou melhor, não é, estar acima do peso não é normal. Vamos ver agora um princípio, né, de alimentação que é ignorado. Está em Eclesiastes 10:16 e 17. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazer as forças e não para bebedice. Então, a comida, ela só deve ser ingerida quando você estiver desfalecendo, ou quando você precisar refazer as suas forças. A comida não é para encher a pança, não é para dar alegria e prazer. Embora a alegria e o prazer leva você a comer, mas
raciocinando bem, pela razão, você não deve comer pelo prazer de comer, e sim se tiver precisando da comida, porque a comida, assim como ela nutre, ela mata e ela te traz um monte de problema. Então tem que ser uma coisa que tem que ser usado com sabedoria e com entendimento. Uma outra questão aí é a questão cultural. Parece que aqui, né, nos tempos das escrituras da Bíblia, as pessoas não comiam tanto como se come hoje. Não existia essa questão de 3 refeições diárias. Não, a pessoa comia quando tinha fome. Então estava trabalhando, fazia as suas atividades, tinha feito uma caminhada que eles andavam de uma cidade para outra, vinha comercializando e aí dava fome. Então eles paravam, independente do horário, fazia a comida e comia. Então esse era o motivo pelo qual se comia. E parece lógico para mim, que tenho fé em Deus, e se você tem fé em Deus, você deve seguir o mesmo princípio, né? Mesmo porque a glutonaria, o excesso de qualquer coisa, né, e de comida é pecado. A gente vai ver uma passagem que fala explicitamente sobre isso. É Provérbios 23:2. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Então, em Provérbios 23:2 está falando isso, né? Eu não sei o que quer dizer mete a faca na garganta, mas o que eu entendo é que glutonaria é uma coisa ruim, é erro. E vamos ver uma passagem lá no Novo Testamento. É Gálatas 5:21-23, ou melhor, a partir do versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, dissensões, facções, são as obras da carne. Invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, as quais eu vos declaro, e já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Veja a seriedade do excesso de comida, ao ponto de colocar em risco a sua salvação. Primeiro a gente mostrou que o excesso de comida, ou melhor, a comida em si, ela causa morte. A comida em si pode trazer um monte de problemas. Se você não comer com a inteligência, com sabedoria, com prudência, ela vai te trazer sérios problemas. E o descontrole, o excesso, né, pode condenar você, né, ao inferno de fogo. Eu acho que você que é cristão, que é crente, já deve ter ouvido ou lido essa passagem. Aposto que você considerou as coisas faladas sobre o invejoso, né, até sobre o beberrão. Mas quem, come muito, você nunca considerou. Eu sei muito bem como é, né? Eu vejo muitas pessoas que são dadas e tomadas pela comida, são dominadas, mas não estão nem aí para esse versículo. Mas o que aqui está dizendo é que as pessoas que praticam essas coisas e coisas semelhantes não herdarão o reino do céu. Então, não sou eu que está dizendo, você mesmo pode investigar. Mas, como sempre, né, quando a gente tem um defeito, a gente fica sempre na defensiva. Mas o fato é que o excesso de peso é uma anomalia, todo mundo sabe disso, né? E é fruto principalmente, ou melhor, uma das coisas que leva a pessoa a ter esse peso exagerado, né, é o exagero na hora de comer, ou a glutonaria e o descontrole. E vamos ver que você não precisa ser descontrolado, porque tem orientação, e Paulo dá o exemplo dele, e nós vamos ver que aqui, aliás, aqui mesmo nesse versículo fala que nós temos domínio próprio. Então é 1 Coríntios 6:12, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, você, eu, ninguém pode ser dominado por coisa alguma, principalmente pela comida ou pelo ato de comer. É um erro, é uma aberração você ser dominado pela comida.
O certo, o correto é você comer só para se nutrir. Fora disso, né, vai te trazer grandes problemas. Ou melhor, se você está assistindo esse vídeo é porque você já está nesse estado, excesso de peso. Eu estou te dando aqui agora os princípios, né, que a Bíblia traz com relação a você se manter no peso, se manter magra e se manter esbelto. Essas coisas que eu estou falando nesse vídeo não tem em lugar nenhum. Eu nunca vi ninguém fazer uma abordagem dessa, mas é importante. E outra questão, a gente vai ver aqui um versículo, né, que ele diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino, né, foi escrito. Um momento aqui que eu vou ver. Então aqui é 2 Timóteo diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, ser um homem glutão não faz parte do caráter divino. Ser dominado por alguma coisa, seja o que for, né? E ainda tem outra questão que a Bíblia fala que são os exageros, mas isso a gente vai falar em outra situação, que é a concupiscência, que está ligado também a essa questão. Então veja os princípios que a Bíblia está trazendo, que se quem tem fé em Deus prestar atenção, jamais vai ter problema de obesidade com excesso de peso. Então coloca isso na mente, lembra que eu falei? E aqui você precisa ter fé, você precisa acreditar nessas coisas. E se você se diz cristão, ou se diz servo de Deus, ou evangélico, ou leia as escrituras, aqui tem esses princípios para poder você continuar magra, continuar esbelta. Eu estou falando sério, depois você pode realmente, não estou forçando a situação, eu estou mostrando a você, né? Aqui não é fruto de interpretação. Então, você precisa ser perfeito, né? Você precisa ser correto diante de Deus. E glutonaria é pecado. E se você não come para se nutrir, se você não come para refazer as forças, se você come por prazer de comer, é um erro. E vai te levar mais cedo ou mais tarde ao excesso de peso e até a morte. E pelo aquele versículo que a gente viu ali em Gálatas, possivelmente a condenação eterna. Não sou eu que estou dizendo, é lá as escrituras, né? Parece uma coisa chocante, mas se você raciocinar, se você ligar os pontos uma coisa à outra, esse é o raciocínio correto. É muito simples de se resolver isso. Para de comer ou para de comer por causa de alegria, de felicidade, de satisfação. Só coma para se nutrir. É muito simples e aí está resolvido o problema. E juntamente com a glutonaria, né, uma coisa que faz a pessoa engordar é a preguiça, que também, né, é pecado, é um erro. Não se deve ser preguiçoso, você precisa ser diligente, ou melhor, uma das características das pessoas que têm fé em Deus é ser diligente. E a gente vai ver uma passagem aqui agora em Provérbios, capítulo 26, versículo 15, e aqui diz: o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Então, mas o sábio então é um erro também a questão da preguiça. Então, por um lado você tem a pessoa ou o ato de comer muito, e por outro lado você tem o desleixo ou a falta de atitude e disposição, né, para fazer algo, alguma coisa em pró do seu benefício e em pró de se livrar do excesso de peso. E vamos ver mais, né, falando sobre o preguiçoso, que é em Provérbios 6,6, onde diz:
Vai ter com a formiga ou preguiçoso? Considera os seus caminhos e sê sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No értil prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. O preguiçoso até quando ficará deitado? Ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a sua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então vê aqui mais uma questão que está ligada à questão da obesidade, né? Ou melhor, aqui mais um assunto que está relacionado ao problema da obesidade. Então, muita comida e muita preguiça. Junta os dois e bum! Gordura para tudo quanto é lado. Então, essa que é a grande questão que a gente precisa, né, determinantemente resolver. Então, o processo de engorda começa aqui na mente da pessoa. Como o homem pensa, assim ele é. Sem a mente não dá, né, para se executar nada, nem com relação ao que é bom, nem com relação ao que é ruim. Então, a gente viu que a gente precisa tomar uma decisão, ou melhor, você precisa tomar uma decisão para sair desse estado aqui, tá vendo? Se você estiver nesse estado, ou para não chegar a uma situação como essa. Eu posso te garantir que todas essas pessoas que eu estou te mostrando aqui, né, um dia, algumas delas pelo menos já foram magrinhas, mas o que levou elas a chegar a essa situação foi a preguiça, a glutonaria, né, a falta de sensatez, né, e de prudência com relação à comida. Então, alimento não é brinquedo, né? Eu sei que tem várias questões do dia a dia, do cotidiano, fala-se muito em ansiedade, depressão, e as pessoas usam isso de desculpa para comer, mas há como você tratar da depressão e da ansiedade sem precisar comer, né? Você resolveu o problema da depressão e da ansiedade sem causar outro problema. Então, grava bem essas imagens e veja, né? Se você ainda não está nessa situação, então considera isso. E outra questão, se você realmente crê em Deus, note que o assunto é seríssimo, é um erro, é um pecado, né? A glutonaria como todo outro, e vai trazer grandes consequências, e talvez até a condenação eterna, porque lá em Gálatas falou isso. E você não precisa ser dominado pelo erro, porque Deus te deu, né, domínio próprio. Então essas pessoas todas aqui, né, elas comiam com os olhos, né, pela língua, pelo prazer e satisfação que a comida dava a ela. Então chegamos mais a um final, né? Que Deus te abençoe, esteja sempre contigo. Chegamos mais a um final. Dá um joinha aí, dá um legal e se inscreve no canal. E faz comentário aí o que é que você achou dessa abordagem, né, da Bíblia com relação à questão da comida. Você já tinha visto, ouvido alguma abordagem dessa, ou já tinha prestado atenção que Deus dá, ou melhor, a Bíblia dá, a palavra de Deus dá os princípios para você continuar magra e esbelta ou não chegar, né, a esse excesso de peso? Então, obrigado aí, até o próximo vídeo.